Olá, gente querida! Hoje é o dia 17 de novembro. A Igreja celebra a memória de Santa Isabel de Hungria, uma santa rainha que se consagrou na Ordem Terceira de São Francisco de Assis. Na nossa Diocese de Garanhuns, nós temos uma paróquia dedicada à Rainha Isabel. O distrito de Rainha Isabel, município de Bom Conselho. Mando meu abraço para todos que compõem aquela bela paróquia guiada por Padre Jeová. O texto do Santo Evangelho desta quinta-feira é um texto curto e muito belo. Jesus chora diante da cidade de Jerusalém. Lucas 19, de 41 a 44. E eu agradeço a você que nos acompanha todos os dias aqui pela Rádio Maria, pelo nosso canal do YouTube ou por meio dos podcasts. Vamos ao texto. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse: Se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz. Agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e a teus filhos, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, quando se visita Jerusalém, no Monte das Oliveiras, aí se encontra uma capelinha chamada Dominus Flevit. O Senhor chorou. Trata-se de uma singela igrejinha construída pelos franciscanos na década de 50 do século passado. O desenho é de um arquiteto italiano chamado Antonio Barluzzi. O formato da capela se assemelha a uma gota de lágrima. Recorda exatamente o que é narrado no Evangelho de hoje. Jesus que chora sobre Jerusalém. Nos Evangelhos há várias pessoas que choram. Podemos lembrar, por exemplo, Pedro, arrependido depois da negação, em Mateus 26, 75. Aqueles que choravam a morte da filha de Jairo, em Marcos 5, 38. Os discípulos de Jesus, movidos pela tristeza, depois da morte de Jesus na cruz. Marcos 16, versículo 10. A viúva de Naim, pela perda do filho, em Lucas 7, 13. A pecadora, que lava os pés de Jesus com lágrimas, em Lucas 7, 38. As mulheres de Jerusalém, durante a paixão de Jesus e o seu sofrimento. Lucas 23, versículo 28. Maria, que chora a morte do seu irmão Lázaro, em João 11, 33. Maria Madalena, que chora à beira do túmulo, em João 20, 11. Contudo, o texto de hoje é especial, porque é Jesus que chora. Tendo Jesus como sujeito, o verbo chorar acontece apenas nesta passagem da Escritura que acabamos de ler. Jesus chora somente sobre Jerusalém, em Marcos 19, 41. Noutras ocasiões, ele se comove profundamente e se agita
por ocasião da morte do amigo Lázaro, João 11:33. No discurso sobre a chegada da sua hora, em João 12:27. Na predição da traição de Judas, em João 13:21. Há, contudo, um verbo que é especial. É o verbo splanchnisomai. Significa compadecer-se. Compadecer-se até as entranhas mais profundas e interiores. Jesus se comove diante das multidões famintas e cansadas, como ovelhas que não têm pastor. Mateus 9:36. Jesus se comove diante da multidão faminta, antes do milagre do pão, em Marcos 6:34, e no segundo milagre do pão, em Marcos 8, versículo 2. Jesus se comove na cura dos cegos de Jericó, em Mateus 20:34, na cura do leproso, em Marcos 1:41, na ressurreição do filho da viúva de Naim, em Lucas 7:13. Splanchnisomai, compadecer-se, é a atitude do bom samaritano diante do homem caído à beira do caminho, em Lucas 10:33. É a atitude também do Pai das Misericórdias, na parábola dos 2 filhos, em Lucas 15, versículo 20. Por esse inventário vocês percebem quanta coisa bonita na revelação deste sentimento profundo de Jesus, que se compadece, que se turba, que se comove e até que chora sobre Jerusalém. Mas por que Jesus chora sobre Jerusalém? A resposta o próprio Jesus dá. Na verdade, é um lamento. Jesus diz: "Ah, se conhecesses neste dia, também tu, aquilo que conduz à paz. Agora, porém, isso está oculto aos teus olhos." Jerusalém significa cidade da paz. Mas mesmo sendo a cidade da paz, Jerusalém não conseguiu compreender aquele que conduz à paz. Melhor, aquele que é a única e verdadeira paz. Jesus concretiza o seu lamento com 2 anotações temporais. Jesus diz: "neste dia", e logo em seguida ele diz: "agora". É bonito perceber estas 2 anotações temporais. É um modo de dizer a concretização desta proposta de paz deveria acontecer agora, neste dia, neste tempo presente. Agora, mas Jerusalém foi incapaz de reconhecer aquele que é o príncipe da paz. A paz de Deus é um tema muito caro ao Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas se abre exatamente sob o signo da paz. Jesus Cristo é aquele que veio ao mundo para guiar os passos da humanidade no caminho da paz. Lucas, capítulo 1, versículo 79. O sonho dos mensageiros de Deus, dos anjos, por ocasião do nascimento do seu filho, é que haja paz na terra entre os homens e mulheres, todos vivendo segundo a vontade do Senhor. Isso está em Lucas, capítulo 2, versículo 14. Simeão finalmente encontra a paz ao contemplar o menino e ao tomá-lo em seus braços. Ele diz: "Os meus olhos viram a salvação. Por isso, Senhor, agora podes deixar o teu servo partir em paz." Lucas, capítulo 2, versículo 29. A cada enfermo curado, Jesus dizia: "Vai em paz, a tua fé te salvou."
A paz também é a salvação, é a saudação própria do ressuscitado. Lucas 24, versículo 36. É também a saudação do missionário, do apóstolo, que vai enviado em nome de Cristo. Lucas capítulo 10, versículos 5 e 6. A paz é também a saudação da multidão, quando Jesus entra em Jerusalém. Bendito o Rei que vem, em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Jesus faz, então, logo em seguida, a profecia sobre a destruição de Jerusalém, o que acontece no ano 70, por ocasião da Primeira Guerra Judaica. Do modo como Jesus apresenta os fatos, é como se a rejeição de Jesus como Messias teve como consequência a destruição da cidade da paz. Isso é dito com toda clareza no final do versículo 44. Jesus diz: não reconheceste o tempo em que foste visitada. Podemos então nos perguntar: e nós? Reconhecemos o tempo da visita da graça de Deus em nossa história? Compreendemos de fato que Cristo é aquele que nos conduz ao caminho da paz? Por que tantos cristãos aqui no Brasil emburacaram de modo não crítico nesta corrida armamentista e têm se multiplicado os clubes de tiro, cristãos comprando armas de fogo? Para quê? Quem tem uma arma de fogo, para quê? É para matar. Vamos acabar com isso. Jesus é o príncipe da paz. O magistério pontifício da Igreja nos diz com toda clareza que esta corrida armamentista, seja das nações, seja a corrida armamentista pessoal, isso não pode conduzir uma sociedade a um caminho de paz e de prosperidade. E nós acolhemos a paz que Cristo nos traz? Temos a sensibilidade de Jesus, que com empatia, com compaixão, comove-se diante do sofrimento ou também da dureza do coração de Jerusalém, que rejeita o Filho de Deus e até o mata fora dos muros da cidade? Qual é o nosso testemunho de construtores de paz? No mundo que rejeita a paz, no mundo que favorece a cultura da morte, a cultura da violência, a cultura da guerra. Rezemos um pouco sobre isso e vamos refletir sobre aquele que é o príncipe da paz e veio ao mundo para conduzir a humanidade pelos caminhos da paz. Um abraço a você, fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.